Olá, este é o programa Saber Direito. No dia de hoje, vamos conversar sobre transmissão das obrigações. Transmissão das obrigações. Na última aula, nós conversamos sobre a classificação das obrigações. Demos uma ênfase especial para as obrigações solidárias e as obrigações indivisíveis. E hoje, nós vamos conversar, então, sobre a transmissão. Antes de iniciar, gostaria de deixar o nosso e-mail. Qualquer contato com a produção, comigo, será um prazer. saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. Muito bem. A essa altura, nós já devemos saber que uma obrigação corresponde um direito pessoal. Se eu devo para B, B tem o direito pessoal de crédito. B tem o direito pessoal de crédito. De tal modo que toda obrigação corresponde a um direito pessoal. Toda obrigação corresponde a um direito pessoal. Direito pessoal esse que pode ser transmitido, que pode ser transferido para uma terceira pessoa, tanto no seu lado ativo, quanto no seu lado passivo. O problema é que essa transmissão não é de fácil visualização. Não é tão simples nós visualizarmos a transmissão de um direito pessoal, de um direito de crédito, por exemplo. É muito mais fácil para a gente conseguir enxergar a transmissão de um direito real. É muito mais fácil conseguir enxergar a venda de uma propriedade, por exemplo. A venda de um bem, por exemplo. Isso a gente enxerga com clareza. A transferência de um direito real é muito mais perceptível. E já era assim em Roma. Porque em Roma, primeiro analisaram a compra e venda, que é a transferência de um direito real, para só depois conseguirem descrever os direitos pessoais transmissíveis. Então vamos começar pela transferência de um direito real, só para visualizar a coisa aqui. A nossa aluna Alcione tem um código aqui na mão, que nós vamos fingir que é um carro. Então tira o óculos, por favor. Deixa o carro aí na mesa. Isso, muito bem. Vamos limpar aqui a mesa, por favor. Deixa tudo livre aí. Seguinte. A Alcione é titular, é dona deste carro que está aqui na mesa. Ela é dona do carro. Ela possui um direito real de propriedade sobre o carro. Não um direito pessoal de crédito, mas um direito real de propriedade. Este é o direito de Alcione. E esse direito real é muito fácil a gente perceber ele sendo transmitido, onerosa ou gratuitamente. Então, vamos fazer a transmissão onerosa, primeiro, desse direito real de propriedade. Fácil, através do Instituto da Compra e Venda. Você terá que pagá-la, pronto. E agora, por favor, transfira o direito real, passa para ela a propriedade, empurra para lá, vamos. Isso, pronto. Eu faço essa brincadeira para mostrar como é fácil visualizar a transferência de um direito real. Ela é objetivamente constatável. Por isso, para a gente é muito mais lógica a ideia de compra e venda do que uma ideia de cessão de crédito. É muito mais fácil perceber uma compra e venda do que uma cessão de crédito ou uma assunção de dívida. Os romanos também. Para os romanos, mais de 1000 anos antes, eles estabeleceram as regras da compra e venda. E só depois de 1000 anos é que eles começaram a imaginar a transferência, igualzinho vocês transferindo aqui, de um crédito, mas não de um direito real. Ou seja, a Alcione está transferindo um direito pessoal na aula de hoje, e não real. O nosso código também demorou para perceber, mas uma hora percebeu que daria para transmitir o direito pessoal.
daria para transferir um crédito, não necessariamente um direito real. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a transmissão das obrigações, que se dá de duas maneiras. A primeira, pela cessão do crédito, e a segunda, pela assunção de dívida. Nós vamos conversar pela ordem, vamos falar da cessão de crédito primeiro, que é um instituto extremamente útil, muito interessante, muito adequado, de grande utilização prática. E a segunda, que é a assunção de dívida, que não tem lá uma importância prática tão grande quanto a cessão de crédito. Então, nós vamos começar aqui com a primeira delas, com a cessão de crédito. Cessão de crédito. E eu vou precisar aqui usar aqui os nossos queridos alunos para fazer uma cessão de crédito bonita, uma cessão de crédito como deve ser feita. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 alunos que vão fazer aqui a nossa relação jurídica. A primeira se chama Priscila Virlânia. E o terceiro, Agenor. Nosso querido Agenor. Então, eu tenho a Priscila, a Virmane e o Agenor. Onde cada um vai entrar na história aqui? Fácil. A Priscila tem um crédito. A Priscila, ela é credora da Virmane. Priscila, posso falar para o pessoal aqui, né? Posso falar que você tem um carro, você tem uma casa, tem uma moto, tem uma casa na praia, tem uma casa no campo, já tem gente querendo casar com a Priscila já. Mande o seu e-mail, não é verdade? Priscila tem um grande patrimônio de direitos reais. Não é verdade? E ela, além da casa, além do carro, além da moto, além da bicicleta, além da casa na praia, ela tem um crédito. Ela tem um crédito. Gente, comecem a pensar grande. Porque crédito, às vezes, vale muito mais do que um carro. Às vezes, vale muito mais do que um apartamento. Crédito é uma coisa que vale dinheiro. Tem valor de mercado. Circula, as pessoas compram, as pessoas vendem. Vou dar um exemplo. Imaginem vocês que a Priscila está devendo dinheiro para a Cidamar. Espera aí, professor. Ela é credora da Virlane, mas é devedora da Cidamar? Isso. Por que não? Pode dever dinheiro. Você é credor aqui e devedor aqui. Está claro? A Cidamar, estou falando o seu nome correto? Muito esperta, juridicamente. Ao invés de penhorar a casa, que é bem de família, ao invés de penhorar o carro, que está no nome do irmão, ao invés de penhorar a moto, que está em relação fiduciária e garantia, ao invés de penhorar a bicicleta, que foi dada em penhor, a Cidamar, ela penhora o crédito. Percebeu o valor econômico disso? Você vai penhorar agora o crédito que a Priscila tinha com a Virlane. Vai bater nas portas da Virlane e falar: Virlane, não paga para a Priscila. Porque se você pagar para a Priscila, você pagou mal. Quem paga mal, paga 2 vezes. Está penhorado o crédito. Assim como poderia penhorar um carro, uma moto, uma casa, um apartamento, você penhora o crédito. Isso é útil, inteligente, eficaz. Deu para entender? Deu para entender que trata-se de uma hipótese da credora da credora? Deu para entender isso? Você é credora de uma credora. Só que você é credora de uma devedora, correto? E você é devedora dela, essa mistura toda que nós temos aqui. Até aqui tudo bem? Ótimo. O que eu estou querendo mostrar nesse começo de aula? Crédito, Priscila, é uma coisa que vale. Tem valor econômico. E é interessante para a sociedade que esse crédito circule, que esse crédito vá para lá, para cá, passa para um, passa para outro, troca, compra, vende. Então é interessante você, Priscila,
transferir o seu crédito. E você vai fazer essa transferência de crédito. Vamos lá filmar os três novamente. Priscila aqui, Vilani aqui e o Agenor ali. Eu esqueci de falar que a Vilani tem uma dívida, mas eu não falei o valor, falei? Agora eu falo, 10 mil reais. A Vilani está devendo 10 mil reais para a Priscila. Tudo bem? Tá claro? 10 mil reais. Bom, o Agenor está cheio da nota. Se interessou pela relação jurídica das duas. Compareceu à porta da Priscila. E falou, Priscila, você é credora da Vilani. Ser credora da Vilani vale dinheiro. Isso tem valor econômico. Mais do que uma moto, por exemplo. Só que é o seguinte, a Vilani não costuma pagar, demora para pagar, vai te pagar daqui 2 anos. O que você acha, Priscila? O Agenor falando, hein? O que você acha? De eu te pagar 8 mil reais agora, na sua mão, Priscila. E você me transfere o seu crédito. Você me transfere o direito de receber da Vilani. Você cedeu o crédito para o Agenor por 8 mil reais. Espera aí. Qual a vantagem da Priscila nessa história? Óbvia. Uma vantagem muito simples, né? Você, que receberia daqui 1 ano, vai receber hoje. E qual que é a vantagem do Agenor? Bom, a vantagem do Agenor é facilmente mensurada. O Agenor pagou 8 e vai receber 10. Essa é a vantagem dele. Tá claro? Então, todo mundo sai feliz. Eu esqueci de dizer que a Vilani tem um fiador. Vilani, o fiador sou eu. Eu garanto que se a Vilani não pagar, eu vou pagar, Priscila. Pode ficar tranquila. Tudo bem? Fica tranquila. Se ela não te pagar, eu pago. Então vamos pensar um pouco na situação jurídica aqui. Para a devedora, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? A devedora ela devia quanto? E agora está devendo quanto? Mudou alguma coisa? Ah, professor, só que a Vilani não gosta do Agenor. Ela não gosta do novo credor. Isso é irrelevante juridicamente. O direito não está preocupado com isso. Vilani, você não gosta dele? Uma pena. Agora você é devedora dele. Porque ele comprou o crédito. Paciência. Segunda pergunta. Para mim, fiador. Eu, fiador. Eu não garanti a Vilani? Quando você transferiu o crédito para o Agenor, eu não continuo garantindo a Vilani? Mudou alguma coisa para o fiador? Mudou? Eu continuo garantindo que você vai pagar, devedora. Não mudou nada para mim. De modo que a cessão do crédito que a Priscila fez para o Agenor não altera em nada a situação do fiador. Ao contrário do mito popular por aí que dizem que o fiador desaparece, o fiador está mantido. O fiador continua responsável pela Vilani, porque ele não sofreu prejuízo nenhum nessa situação toda. Eu continuo garantindo que você paga. Até aqui tudo bem? Ótimo. Vamos dar nome jurídico ao pessoal aqui? Vamos dar nome jurídico. É uma dica para vocês. Toda vez que no direito civil alguém passa alguma coisa para outrem, esse outrem que recebe essa coisa termina com ário. Então, quando você aluga, o fulano recebeu a posse direta da coisa. Ele se chama locatário. Quando você empresta, ele se chama comodatário. Quando você empresta dinheiro, ele se chama mutuário. Quando você deixa uma coisa em depósito, ele se chama depositário. Quando você passa poderes, ele se chama mandatário. Lógico que quando a Priscila passou um crédito para o Agenor passou a se chamar juridicamente cessionário. Cessionário.
O cessionário é o novo credor. Ele agora é o credor da Vilani. E como será que se chama a antiga credora? Ela transferiu o crédito. Ela é a cedente. Cedente. Você cede o seu crédito, Priscila. Você não é mais credora, Priscila. O credor agora chama-se Agenor. O Agenor vai cobrar da Vilani. Até aqui tudo bem? Vou fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte. Quero ver depois, hein? A pergunta é a seguinte. Será que a Priscila depende? Será que a Priscila depende da autorização da Vilani para transferir o crédito para o Agenor? Será que ela precisa da autorização da Vilani? Ou não? Sim ou não? O que vocês acham? É só pensar o seguinte. Se ela passar o crédito para o Agenor, vai mudar alguma coisa juridicamente para a Vilani? Não. Então, Vilani, lamento informar, mas você querendo ou não, a Priscila quer e é ela que manda na relação. E ela transfere o crédito para o cessionário Agenor. Ele agora é seu credor. Tudo bem? Agora, atenção. Priscila, você não precisa pedir autorização dela. Mas é de todo interesse do mundo, para o Agenor especialmente, que a Vilani devedora seja notificada. É essencial que você seja notificada. Por conta de um fator só. Um fator. Vilani, imagine você que você não foi notificada da cessão de crédito. Você não está sabendo. Então me responda. Quem é a sua credora? A Priscila. Ué, para mim a credora é a Priscila. Você não foi notificada. Você não sabe que o Agenor pagou R$8.000 por esse crédito. Você não está sabendo disso. E aí, Vilani, você pega os 10 mil que você deve e dá na mão de quem? Da Priscila, que não é credora. Juridicamente, a Priscila não é credora. Não é credora, mas o pagamento valeu. Pagamento de boa fé feito ao credor putativo, credor que parece ser credor, é válido. Ainda que depois se prove que você não era credora. Credor putativo. Isso que eu acabei de citar é o 309 do Código Civil. É o artigo 309. Pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido ainda que se prove depois que não era credor. Tudo bem? Eu esqueci de falar o nome da Vilani. Juridicamente você leva o nome de cedido. Devedor, cedido. Cedente, Priscila. Cessionário, Agenor. Cedido é a devedora. A Vilani. Devedor, cedido. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, não tem que autorizar, mas é bom notificar. Até porque, se não notificar, o Agenor vai dançar. Porque você vai pagar para o credor primitivo, que não é mais credor, cedente, e ele não vai poder te cobrar depois os 8 mil, porque, os 10 mil, porque você pagou bem, apesar de pagar para quem não é credor. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Todo mundo? Ótimo. Qual é a responsabilidade do cedente? Qual é a responsabilidade da cedente perante o Agenor, que é o cessionário? Como que ela responde? Em que grau ela responde? Até quanto ela responde? É isso que nós vamos ver agora. A regra é que você responde, Priscila, perante o Agenor, apenas
pela existência do débito. E essa seção, na qual você responde pela existência do débito, leva o nome de seção prosoluto. Seção prosoluto. Então, o que é seção prosoluto? É a seção na qual o cedente responde perante o cessionário pela existência do crédito transferido. Aí isso se dá o nome de seção prosoluto. É a regra. Não falou nada, é seção prosoluto. Essa é a regra. Ninguém falou nada, seção prosoluto. Mas nós podemos combina a cedente e o cessionário, a Priscila e o Agenor, eles combinam que a Priscila, ela vai responder não só pela existência do débito, mas também pela solvência da devedora. Ou seja, a Priscila agora garante ao Agenor, que é o cessionário, ela garante que vai responder até pela solvência da devedora. De modo que amanhã, quando o Agenor for finalmente cobrar a sua devedora, e ela não tiver dinheiro, nesse caso, o Agenor vai poder, então, cobrar a Priscila. Tudo bem? Essa é a seção de crédito prossolvendo. Seção de crédito prossolvendo. Seção de crédito prossolvendo. Na qual, então, a cedente responde não só pela existência, mas também pela solvência do devedor cedido. Muito bem. Depois disso, tem outra observação a ser feita. Quando a cessão de crédito for gratuita, imagine então que a Priscila passou gratuitamente para o Agenor o seu crédito. Falou, doação, é seu, pode ir lá cobrar da Vilane porque eu cansei. Cobra dela que você vai ganhar uma boa grana. Na cessão gratuita, a cedente só responde prosoluto. A cedente só responde prosoluto. E, ainda assim, só se tiver agido de má fé. Tá bom? Ainda assim, só se tiver agido de má fé. Tá claro? Ótimo. Então vamos conversar agora sobre créditos incessíveis. Créditos incessíveis ou incedíveis, dá no mesmo. Significa, Priscila, por mais que você queira, você não pode transferir o crédito para ele. Tá? Você tem um crédito, mas você não pode transferir. Tudo bem? A primeira situação eu já falei. A primeira hipótese na qual a Priscila não pode ceder um crédito para o Agenor é a seguinte. Quando aquele crédito entre as duas ali, este crédito aqui, estiver penhorado por uma credora da credora. Dá para entender isso? Quando o crédito que você quer ceder já tiver sido penhorado por uma credora da pretensa cedente. Claro, porque daí esse crédito praticamente já faz parte do patrimônio dela. Ela penhorou para pegar para ela depois, claro. Aí ia ser muita malandragem, já cedeu o crédito para o terceiro. Tudo bem. Esse é o primeiro crédito incedível. O próximo crédito incedível. Tome nota. É aquele
crédito incedível é aquele no qual se convenciona entre credor e devedor, a impossibilidade da cessão. Pronto. Vocês combinaram isso. Priscila e Virlane, quando combinaram a dívida, 10 mil reais, você já ficou convencionado entre vocês duas que a Priscila não poderia ceder o crédito para ninguém. Esse pacto, esse acordo, chama-se Pacto de Non Cedendo. Pacto de Non Cedendo. Significa isso. Você não vai transferir, Priscila, esse crédito para ninguém. A relação aqui é entre nós duas. A gente se entende aqui. Você não pode transferir para ninguém. Tudo bem? E outros créditos que não podem ser transferidos são aqueles cuja natureza do crédito assim impeça. Ou a lei. Ou a natureza, ou a lei. Então, por exemplo, imagina que a Virlane é mãe da Priscila. Pronto, a Virlane está devendo alimentos para a Priscila. A Priscila é credora de alimentos. Alimento é para manter você de pé. Alimento é para você ficar vivo. Alimento tem uma natureza de sobrevivência. Não seria lógico, não seria razoável, não seria jurídico, Priscila, que você cedesse esse crédito para o Agenor. É para você viver, não para ele. Está claro? Então esse crédito é incessível pela sua natureza. Ou incedível é sinônimo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ótimo. E depois, há algumas disposições na lei em que se proíbe a cessão. Tem outras específicas. Então, eu vou dar um exemplo. A Alcione, ela é minha tutelada. Eu sou o tutor da Alcione. Eu represento a Alcione em todos os atos da vida civil dela. Tudo bem? Ótimo. A Alcione, deixa eu contar o que aconteceu primeiro. A Alcione é órfã, os pais dela, os dois faleceram, e o juiz me nomeou tutor dela. Tá? Eu que cuido de todo o patrimônio da Alcione. Ela tem 7 anos e herdou uma fortuna do pai dela. Fazendas, apartamentos, prédios, casas. E eu que cuido de tudo isso. Para quem não sabe, o Poder Judiciário fiscaliza rigorosamente o exercício da tutela. Cada band-aid que comprar para tutelar, tem que mostrar para o juiz que comprou. E levar a nota fiscal. E se for fora do preço de mercado, ele já fica antenado já. Opa, esse tutor está ruim. Pois bem. Na Tércia, ela mora de aluguel na casa que é de propriedade da Alcione. Pode? Pode, não pode? Eu aluguei para você. Pego o dinheiro do aluguel e deposito em juízo. Tudo bem? A Natércia está devendo agora 20 mil reais. Está acumulando. Fala, Natércia, não tem mais jeito. Nós vamos ter que dar um jeito nisso, tá? Infelizmente, eu lamento, mas nós vamos ter que dar um jeito nisso. Atenção. A minha tutelada é credora, não é? Ela não é credora? A lei diz o seguinte, tutor, você não pode ser cessionário de um crédito da incapaz. É incessível esse crédito. Você não pode transferir esse crédito para você. Nem para você, nem para terceiros. Paga, resolve o problema, deposita em juízo, aí o juiz vai ver o que faz com esse dinheiro. Tudo em homenagem, em proteção ao incapaz. É um exemplo de crédito incessível. É o crédito do incapaz. Tudo bem até aqui? Esse aí, dá uma olhada para mim. Confira, por favor. 497, parágrafo único. 497, parágrafo único. E para terminar, eu quero falar uma coisa com vocês muito importante do ponto de vista técnico, jurídico. Priscila, de novo, né? A Priscila é credora. Tá? Priscila, você transfere o crédito para o Agenor. Agenor, dá um tchau para a câmera, Agenor.
Pronto. Está mais desenvolto o cessionário, você percebeu, né? O cessionário está mais desinibido, né? Agenor é o cessionário. E a Vilane é a cedida. Eu falei que o Agenor ia se tornar credor, não falei? Claro, se você cedeu o crédito para ele, o Agenor entra aqui e acabou de virar credor de quem? Da Vilane. Tá claro ou não, gente? Tudo bem até aqui? Atenção! Este, abre aspas, entrar no lugar do credor tem nome. Isso chama-se subrogação convencional. Subrogação convencional. Vocês convencionaram que ele entraria no seu lugar como credor. E qual que é a vantagem de chamar subrogação convencional? A vantagem é uma só. A subrogação convencional, ela tem fim especulativo. E se você, Agenor, pagou para a Priscila 8.000, você pode cobrar 10.000 da devedora. A subrogação convencional tem fim especulativo. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Meu nome é Ana Tércia, eu sou aluna da Forte, e a minha pergunta é com relação à penhora no crédito. Se o crédito poderia ser transferido independente do tipo de penhora, só não no caso de que o cessionário fosse a pessoa que penhorou. Bom, então vamos por partes. A pergunta é bem técnica, a pergunta é boa, Ana Tércia. Bom, é o seguinte. Na verdade, quem penhorou aqui, né, quem teve um crédito penhorado foi a cedente, né? Certo? Foi a Priscila que teve um crédito penhorado dela. Ela que ia passar, né? E não pode mais passar. Bom, aqui acontece o seguinte. Ela está devendo para a Cidamar, está devendo para a Cida, pronto. Só que a Cida, muito esperta, penhorou esse crédito. Ponto. Aqui há uma proibição expressa da lei. Você não pode ceder esse crédito, diz a lei. Agora, pergunta para nós, Ana Tércia. Professor, mas peraí. E se a Cida fosse credora da Priscila, está dando para entender? Por outros créditos. Está devendo uma fábula de dinheiro. E aí ela quer transferir esse crédito. Correndo, é tudo que sobrou para ela. Aí, na Tércia, mudou de figura. Aí virou fraude contra credores. Está no artigo, salvo engano, 158. Dá uma olhada. Os negócios de transmissão gratuita, dá uma olhada, 158. Quando os pratique o devedor já insolvente, ou por eles levado à insolvência, é isso? Pronto. Os negócios que a Priscila cometer, quando já estiver insolvente, ela não tem como pagar. Ela pega e, doa um carro, doa uma casa, cede um crédito. Espera aí, está fraudando a credora, tadinha, que está esperando penhorar esses bens. Está claro? Aí é fraude contra a credora genérica. Agora, há uma proibição expressa dela ceder alguma coisa que já foi penhorada. Aí é outro instituto, é a proibição da cessão de um crédito já penhorado. Tá bom? Maravilha! O segundo instituto que nós vamos conversar hoje, senhores, é a assunção de dívida. É a assunção de dívida. Vamos mudar um pouquinho, vamos para esse lado aqui, porque vamos arejar um pouco a sala de aula aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o aluno Bruno e a aluna Cristina. Então nós vamos mudar um pouco aqui a história, tá? Vamos lá, vamos dar um close nos dois, maravilha. O Bruno, ele está aqui, na verdade, representando um grande banco. Mas um grande banco mesmo, tá? É um banco aí presente em mais de 100 países, um banco multinacional, bilhões e bilhões de dólares. E você, Bruno, emprestou. Então você emprestou, você é credor, uma grande quantia de dinheiro. Vamos imaginar aí
20 milhões de dólares. Está pouco, né, gente? Então, já que nós vamos sonhar bonito, né? Vamos sonhar aí 50 milhões de euros, que é mais chique, né? Você emprestou para... Na verdade não é Cristina, na verdade é uma grande empresa de mineração siderúrgica em poços profundos, de captação de indústria de base, daquelas indústrias enormes, onde 50 milhões de euros não é nada. Mas você precisou do dinheiro emprestado para construir a sua nova siderúrgica, que fica lá no meio da floresta amazônica, e você quer fazer um grande investimento, tudo com energia solar, eólica, internet sem fio, até debaixo da água. Caramba, haja dinheiro. Tá bom. Você não ofereceu nenhuma garantia real, até porque não precisa, sua empresa é muito grande. E o banco está acostumado a te emprestar dinheiro assim. Você sempre honrou com as suas dívidas, então não tem nenhum problema. Acontece que você agora é devedora. Você é uma empresa que deve para o banco que é credor. Então, eu vou aparecer na relação. Sabe por quê? Porque eu vou assumir a sua dívida. Eu vou assumir a sua dívida. Assunção de dívida. Professor, por que o senhor faria isso? Eu tenho 1000 motivos. A minha empresa pode estar se fundindo com a empresa dela. Eu tenho interesses tributários, políticos, negociais nisso. Eu estou incorporando a mineradora dela. Enfim, não sei. Eu vou assumir a dívida dela. Eu sou o devedor. E eu tenho a oferecer muito patrimônio para garantir isso. Eu tenho uma garrafa térmica, uma bicicleta sem marcha e uma bola de capotão velha. Eis o meu patrimônio. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta simples para vocês, meus caros alunos. Mudou alguma coisa para o credor? Para ele muda o fato de o devedor ser uma siderúrgica daquele tamanho, bilionária, ou não? Imagina então a empresa ligando para ele. Olha, só para avisar que operou-se a assunção de dívida e o novo devedor é o Gustavo Nicolau. Primeira coisa que ela fala assim, quem? Ela fala assim, Gustavo Nicolau. Fica tranquilo, porque ele tem lá uma garrafa térmica para você penhorar. Ao invés de você penhorar agora a minha indústria, ao invés de você penhorar os meus 152 navios, ao invés de você penhorar os meus 42 helicópteros, você penhora a garrafa térmica do Nicolau. Eu pergunto, mudou alguma coisa para o credor? E vocês respondem sim ou não? Óbvio que mudou. E a segunda pergunta é, nesse caso, o que vocês acham? Que é ou não é essencial a autorização do Bruno, credor da relação, para que ocorra a assunção de dívida? Sim ou não? Você acha que o Bruno tem que autorizar ou não? Bom, é óbvio que sim. Diferente da cessão de crédito, onde não importava se a devedora queria ou não, aqui, na assunção de dívida, na hora de mudar o lado passivo da obrigação, tá? Na hora de mudar o lado passivo da obrigação, aqui vai mudar bastante. Aqui, a anuência do credor é essencial para a validade da assunção de dívida. Por razões óbvias. Por razões evidentes. Tudo bem daqui? Tranquilo? Essa assunção de dívida, portanto, ela só vai acontecer se o Itaú aqui, se o banco aqui, o credor autorizar. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Tem uma pergunta para vocês. Imagina que a empresa deu em garantia para o banco um prédio. Mostra o prédio aí, por favor. Vamos mostrar, vamos ver. A gente tem que ver as coisas para acreditar. Isso, olha o prédio aí. Ó. Põe ele em pé em cima da mesa, por favor.
Só espera que... Isso, segura um pouquinho aí. Pronto, olha o prédio aí, ó. Um prédio de 20 andares. Banco, é o seguinte. Quem está falando é a Cristina. Se eu não pagar, o prédio paga. Se eu não pagar, o prédio paga. Tudo bem? Significa, classe, em termos mais simples, que se a Cristina não tiver recursos para arcar com essa dívida, o banco vai lá, por favor, e pega o prédio para ele, acabou. Vai sobrar dinheiro, banco. Claro, que sobrar tem que devolver, mas não vai faltar. Até aqui está claro. Tudo bem. Eu estou montando para vocês um crédito com garantia, o quê? Real. Tem uma res que garante que você vai pagar, Cristina. O banco não está lá tão preocupado, Cristina, se a devedora é você ou o Gustavo Nicolau. Porque se você passar a dívida para mim, o prédio continua garantindo a dívida. Está claro? Deu para entender por que quando o crédito tem uma garantia real, o credor não está tão preocupado com a eventual assunção de dívida? Tudo bem até aqui? Então nós vamos fazer o seguinte. Cristina, você pode derrubar o prédio aí, não tem garantia real, você telefonou para o banco, está aqui o banco, e falou, viu, banco, bom dia, eu queria informar que eu passei a dívida para o Gustavo. Bom, o banco, gente, não respondeu nada. Você mandou uma carta notificando e o banco foi silente. O banco não falou nada, foi omisso. Esse silêncio do banco significa o quê? O que vocês acham? Aceitação ou recusa? É bom porque tem duas correntes no auditório aqui. E aí, aceitação ou recusa? Não tem garantia real. Olha que coisa grave. Se eu me tornar o novo devedor, você que podia penhorar os 70 caminhões, vai poder penhorar minha garrafa térmica. Vocês acham que o silêncio poderia significar aceitação? Então, nesse caso, o código diz, o silêncio do credor significa o quê? Recusa. Esse negócio de que quem cala consente é para o mundo vulgar, não para o mundo jurídico. Tudo bem? Ótimo. Então, me diga uma coisa. Agora tem uma garantia real. Por favor, levanta o prédio aí, ó. Agora tem uma garantia real. Tem um prédio garantindo a obrigação. Está aí o prédio. Agora, o credor não está tão preocupado, tá? Está mais tranquilo, não está? Olha lá, ele está lá e falou, bom, também se mudar um credor, um devedor, não estou muito preocupado. Você manda uma carta para ele. Existe uma garantia real, está aqui, eu estou vendo ela aí, ó. Está aqui a garantia real. Estão enxergando ela ali? A Cristina manda uma carta para o Bruno, notificando e falando, Bruno, é o seguinte, agora há um novo devedor, que é o Gustavo. E ele silencia. E aí? Com garantia real. O que vocês acham? Que o silêncio dele significa aceitação ou recusa? Levando-se em conta que não vai mudar nada para ele. E aí, aceitação ou recusa? Aceitação. Nesse caso é aceitação, até porque não vai mudar nada para ele. Há uma garantia real. Não está preocupado quem seja o devedor ou não. Nesse caso, o silêncio do meu querido credor significa aceitação. Tudo bem? Isso tudo que eu falei está no artigo 299, parágrafo único, 299, parágrafo único, e também no artigo 303
303 do Código Civil. 303 do Código Civil. Ótimo! Vamos então para as perguntas da rua. Pergunta de todo o Brasil. Vamos lá. Perguntas. Primeira pergunta. Meu nome é Wagner e eu queria saber o que é assunção liberatória. Que tiro no pé esse, hein? A pergunta do Wagner é: eu queria saber o que significa assunção liberatória. Porque eu já ouvi falar de assunção, mas tem uma assunção especial aí que chama assunção liberatória. O que significa assunção liberatória? Bom, assunção liberatória, gente, é a regra. O normal é que a assunção seja mesmo liberatória. Funciona assim: a devedora original, que é a Cristina, vai transferir para mim a dívida. Eu agora sou o novo devedor. Você aceitou, tá? Você é meu credor, eu sou seu devedor, ela não deve mais para você, e mais, ela está liberada, liberatória. Essa é a regra. Assunção de dívida liberatória. Tudo bem? Tranquilo? Qual que é a outra? Podia fazer de jeito diferente? Podia fazer uma assunção de dívida cumulativa. Mas daí não tem muita vantagem. Quer ver como funciona? Você manda a dívida para mim, mas continua obrigada por ela. E aí você, Bruno, pode cobrar ou de mim ou dela. É uma assunção cumulativa. Essa é a exceção. Tem que estar expressamente prevista no contrato. Senão, será da espécie liberatória. Tudo bem? Tranquilo? Próxima pergunta na tela. Meu nome é Tatiana, eu queria saber como o direito encara o silêncio na assunção de dívida. Caramba, mais uma pergunta técnica. Boa pergunta, né? Olha, gente, vamos conversar sobre o silêncio. Conversar sobre o silêncio é legal. O silêncio, ele, pro mundo vulgar, significa aceitação, porque tem aquele velho ditado, quem cala consente. É um ditado popular. Quem cala consente, assim por diante. Ótimo. Mas e para o mundo jurídico? Para o mundo do direito, essa história de que quem cala consente não é verdadeira. Para o mundo jurídico, para o mundo do direito, quem cala fica quieto. Quem cala não diz nada. Há hipóteses, há situações nas quais o silêncio significa aceitação. E há hipóteses nas quais o silêncio significa recusa. Então imagine, no Código do Consumidor, você recebe um cartão de crédito em casa sem que você tenha pedido por ele. E a instituição financeira que te mandou aquele cartão de crédito coloca assim: no silêncio do cliente, considera-se que ele é cliente, que ele agora quer ser consumidor daquele produto, daquele cartão de crédito. Será que vale isso? Será que tem validade? Bom, a resposta é não, porque você tem que manifestar expressamente a sua intenção de se tornar cliente daquele cartão de crédito. Tá? Outro exemplo, Código Civil, ele fala que o silêncio é aceitação, quando os usos e costumes permitirem assim concluir por ele. Então você recebe lá encomendas de um fornecedor de material, 50 quilos por semana, um material de construção. Aceitou o primeiro, assinou, recebeu. Aceitou o segundo, assinou, recebeu. A partir do terceiro em diante, você não fala mais nada. Significa que você aceitou. Aqui, na assunção de dívida, como é que a lei encara? Bom, se for uma assunção de dívida normal, se for uma assunção de dívida ordinária, aí o silêncio significa recusa. Por outro lado, se for uma assunção de dívida com garantia real, o silêncio
significará aceitação da assunção de dívida. Então é assim que o direito encara. Quer ver outro exemplo? O direito encara como aceitação o silêncio do donatário. Claro, só vai ganhar vantagens. Então o silêncio encara como aceitação. Aceitou a doação pura, se o donatário não fala nada. Tá? É mais um exemplo de silêncio. Outro exemplo, o artigo 147 do Código Civil diz que o silêncio intencional de uma parte significa dolo, quando aquela informação for relevante. O cara silenciou a respeito de alguma coisa importante do contrato. Tá? Então, nesse caso, foi dolo por omissão, dolo por silêncio. Resumo, cada situação, o direito acaba entendendo o silêncio de uma maneira. Ora como consentimento, ora como recusa, ora como dolo negativo e assim por diante. Bom, de modo que, com isso, nós encerramos a aula de hoje, na qual nós vimos a transmissão das obrigações. Tanto a cessão de crédito, quanto a assunção de dívida. Nós acabamos encerrando essas duas espécies de transmissão das obrigações. Na próxima aula, nós vamos ver o pagamento. O pagamento direto de uma obrigação. Como é que se paga uma obrigação? É isso que nós vamos ver na nossa próxima aula. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar o nosso e-mail para contato. Entre em contato comigo, com o programa, através do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Foi um prazer tê-lo ao nosso lado e espero você para o nosso próximo encontro. Até lá!